Olá a todos, sejam bem-vindos ao nosso primeiro podcast The Breed. E à minha frente tenho aqui já, de início, o Paulo Oliveira, que é um amigo, também participante ativo na ADL Marvila, parte da liderança também, e é um prazer imenso, Paulo. Igualmente, Eliseu. Igualmente é muito importante estarmos aqui, agora com este novo formato, não é? É verdade. A ponte em português, e para que este formato possa também seja uma ponte para novas coisas. Ok, é verdade. E para ser o primeiro também, para termos uma pessoa assim de peso no primeiro programa, nós convidamos aqui uma menina que é da nossa comunidade, da ADL Marvila, e eu acho que isso vai aquecer hoje, com certeza. Ela está envolvida numa missão. E para já queria apresentar a nossa Daniela Oliveira. Tudo bem, Daniela? Olá a todos. Olá, Daniela. Quero-vos agradecer desde já pelo convite que vocês efetuaram, na verdade, às três, mas eu estou aqui a representar as que estão em falta, as minhas Ineses. As Inês. As minhas Ineses. Ok. Inês, que? Inês Simões e Inês Gomes. Pode? Fazem parte deste projeto. Um grande beijinho lá para elas também, que depois vão ver o programa, com certeza. E já está. E hoje nós convidamos a Daniela e estamos a ver que ela está com uma chávena aqui toda interessante, com uma joaninha, uma chávena interessante. Eu acho que Interessante, é uma prenda para ti, Daniela. Pra você ficar obrigada. descontraída e tal. Tem talão de troca. Não podes levar. Não podes levar para casa. Eu não me importo ficar com cupons para o Pingo Doce. É comprada no chinês, não troca. Não troca. Mas é bonita, eu gosto. É muito bonito. Nós não tínhamos mais dinheiro para isso. Brincadeira, tá, Daniela? Tá? Pronto, nós vamos ver então, para falar um pouquinho e entrar num assunto mais a sério com a Daniela. Vamos ver um vídeo sobre aquilo que o enfermeiro é. Vamos ver o que eles dizem. É um vídeo pequeno. Cuidar, Proteger, empatia, dedicação, devoção, orgulho, adaptabilidade, literacia em saúde, carinho, resiliência, estar presente, gratidão, Pois é isso, Daniela. E vem uma pergunta já. Exatamente. Vem uma Ouvimos pergunta aqui para ti uma já. série de afirmações. E para ti, o que é ser enfermeira? E porquê ser enfermeira, neste caso? Porque ser enfermeira, acho que desde muito cedo aprendi com o exemplo dos meus pais, em que eles já faziam voluntariado no CAS, no Centro de Apoio Social. Esta é a capacidade deles tomarem conta e cuidarem de pessoas numa vulnerabilidade, neste caso, muitos deles envolvidos com alguma toxicodependência, e eu cresci neste ambiente de ajuda ao próximo, de cortar preconceitos e tabus que muitas vezes a sociedade tentava implementar. E a enfermagem veio ao encontro disto, veio ao encontro de colmatar necessidades que muitas vezes nós, como pessoas comuns, não conseguimos. Foi a tua primeira ver escolha? para além. Foi a minha primeira escolha. Inicialmente eu gostaria de medicina, mas sabia que não me iria aproximar tanto da pessoa doente como se calhar a enfermagem aproxima, seja doente ou não seja doente. No meu caso, efetivamente no serviço em que eu trabalho, são pessoas com alguma vulnerabilidade e alguns doentes, efetivamente doentes. Eu não sei, o Paulo, mas eu tenho uma dificuldade imensa quando ao hospital, como pastor, e também tenho que fazer visitas no hospital, e é uma situação mais complicada para mim, porque eu não consigo me habituar, mas pronto, vejo o sofrimento das pessoas, e quando nós estamos a orar para as pessoas, estamos a falar para as pessoas, imagino o que você está a dizer, por aquilo que eu vivi. Não sei se o Paulo também tem essa... Sim, existe um bocado, mas também hoje ser enfermeiro também é um bocadinho ser também uma esperança no meio daquelas pessoas que estão em sofrimento, não é? Claro. E principalmente um enfermeiro cristão, não é? Tem outras coisas por trás, não é? Talvez outra sensibilidade e outra empatia para com a pessoa. Eu acredito verdadeiramente que nós vamos criando algumas capas em relação a trabalhar com a pessoa vulnerável. Sim. Porque já é o nosso dia-a-dia, e claro que uma pessoa com um trabalho comum vai a um hospital e fica facilmente chocado com algumas situações, e talvez nós ganhemos algum peso
Não que a empatia desapareça, só que é uma empatia muito bem estruturada, com uma inteligência emocional muito avançada, e eu acho que é uma profissão que, mais que uma profissão, é uma vocação. Às vezes o sofrimento dentro do hospital e às vezes naqueles momentos solitários, penso eu, não é aquele momento que está com as visitas, não, mas aquele momento solitário do doente, que ele está sozinho e que a enfermeira tem que estar ali naquele lado, é um momento mais complicado, penso eu, é um momento muito difícil. Aliás, qualquer momento do hospital é complicado, né? Claro, e também depende da área das pessoas. Eu trabalho numa área em que a minha abordagem com o doente é muito efêmera, é muito temporária, muito rápida, mas no caso das Ineses, ambas trabalham internamente e muitas vezes estão com os doentes muito mais tempo. E eu vejo pelo testemunho delas e pelo exemplo delas que acabam por ganhar às vezes uma ligação emocional e afetiva com as pessoas e um outro tipo de cuidados, e conseguem personalizar o próprio cuidado face às necessidades que elas vão compreendendo da pessoa. Nesse momento vivemos um momento conturbado em relação à guerra, em relação àquilo que estamos a passar, as pessoas vivem muito mais complicadas, até a nível de saúde também penso eu que deve causar algum problema. Em relação também ao Covid também, que afeta, afeta, né? A pandemia afetou as pessoas, e as pessoas adoecem mais, sofrem mais, os hospitais, como é isso? Não? As pessoas vão muito ao hospital. Hoje em dia vão mais ao hospital. Vão muito ao hospital. Claro que há sempre situações que realmente justifiquem essa vinda, outras que se calhar não tanto, mas acho que existe uma preocupação crescente com a saúde, se calhar muitas vezes associados a problemas de saúde mental. Talvez que o isolamento tenha trazido à vida das pessoas esta preocupação crescente, de que foi aumentando se calhar estas necessidades mentais que muitas vezes não são faladas e abordadas corretamente e que deveriam ser. Não sei. Tenho essa ideia que o enfermeiro ou a enfermeira, claro, é quase uma ponte entre o paciente e a família, né? Porque o nosso programa tem a ver com pontes, e também, mas é quase uma última ligação também em relação quase no final da vida, é verdade? É claro que o assunto está complicado, nós vamos melhorar um pouco daqui a pouco, mas acho que é isso, né? O enfermeiro parece que é aquele último grau ali da vida, muitas vezes, não é? Sim. Somos as pessoas que normalmente estão em maior contacto com as pessoas mais no final da sua vida, e muitas vezes somos quem as acompanha nesta transição entre a vida e a morte. Fiquei sabendo, tá bem? Vamos mudar um pouquinho agora. Exatamente. Fiquei sabendo que estiveste algum tempo em Cabo Verde, passaste algum tempo lá e fosse visitar o país e sentiste alguma coisa, parece que trouxe alguma expectativa de voltar novamente, mas o país, gostaste lá? Sim, gostei muito. Eu fui fazer Erasmus para Cabo Verde, mesmo no meu último estágio de curso. Infelizmente não correu como eu tinha planeado, graças ao Covid. Mas tive o tempo suficiente para perceber que aquela passagem que eu iria ficar 3 meses não era o suficiente para mim, e deixou-me o desejo de efetivamente voltar, fosse em Cabo Verde ou fosse noutro país, que realmente eu percebesse que houvesse algum tipo de necessidade que eu pudesse, com os meus conhecimentos, combatar. E foi assim que surgiu um bocadinho também este projeto, ao encontro disso, ao encontro dessa realidade que eu já tinha vivenciado e que eu gostava de voltar a vivenciar novamente, e principalmente com pessoas que eu gosto muito ao meu lado. Fantástico. Naturalmente, quem vai para essas zonas, não é, do globo, não está a pensar em grandes estruturas materiais, não é, onde há déficit de tudo, mas a empatia mais com as pessoas. Sim, exatamente. Eu acho que nós não acredito que ninguém vá com a expectativa de encontrar estruturas em saúde extremamente avançadas ou quase semelhantes às nossas, porque não vai encontrar. Mas a empatia e o cuidado é diferente, e nós vamos já com essa perspectiva nisso, e do pouco que eu vivenciei lá, efetivamente
o agradecimento e a gratidão aos cuidados de saúde são muito diferentes. E a adesão é diferente. As pessoas recebem vocês assim de uma forma grata, sabendo sim. que vão contribuir também. Exatamente. E essa missão, ou esse projeto, eu gosto de falar missão, eu sei que isso é um projeto que surgiu no vosso coração. Como é que surgiu isso? Foi exatamente quando você esteve lá e depois contactaste as tuas amigas? Não? Não. Eu fiz Erasmus, realmente o pouco tempo que lá tive. Foi um país que me foi muito querido, com grandes memórias, com bons conhecimentos, em que eu fui percebendo quais é que eram as principais necessidades, e apesar de Cabo Verde ser um país que já está algo avançado e tem bastantes conhecimentos, e eles investem bastante até na formação e tudo mais, existe efetivamente vários problemas que às vezes passam pelos recursos materiais, pelos recursos humanos, e que de alguma forma os nossos conhecimentos podem vir a ajudar a melhorar esse tipo de necessidades. Não direi a colmatar na totalidade, mas a melhorar. E eu acho que é isso que serve a ponte, efetivamente. Sim, é isto, é melhorar, é trazer algum tipo de qualidade de vida às pessoas com aquilo que já temos. Mas eu ia perguntar, não sei se o Paulo também tem uma pergunta. Exatamente, este projeto agora é um projeto, não é só individual, portanto é um projeto com uma ligação local, não é? Nomeadamente à igreja local. Exatamente. Vai haver uma ligação. Mas uma ligação. Vocês três, as três são cristãs, claro, você é nossa aqui, a Inês também penso que eu já conheço também, e as três têm ligação com o cristianismo. Com o cristianismo, sim. Ok, fantástico. Então vai haver uma ligação, como o Paulo estava a dizer, com a igreja. Exatamente. Este projeto surgiu, realmente eu e a Inês já tínhamos comentado várias vezes este nosso desejo de fazer alguma coisa fora de Portugal, num país com maiores necessidades que Portugal, com maior carência em recursos humanos e em recursos materiais. E eu já tinha uma ligação com Cabo Verde antes. E a Inês já tinha algum contacto com o pastor da Ilha do Sal, João Duarte. Então ele é um amigo também. Exatamente, então nós propusemos oferecer, entre aspas, os nossos conhecimentos e o nosso trabalho, e de alguma forma tentar contribuir para melhorar a qualidade de vida da população, da comunidade. Mas aqui é uma ligação, né? Com uma pessoa que é cristã, né? E usa também os seus dons, né? No caso, o seu curso, né? Aquilo que tens feito ao longo da sua vida, e para abençoar outras pessoas, para fazer essa ponte, né? E essas pessoas, ao ser abençoadas, talvez também pode também entender algum significado da vida, penso eu. Sim, exatamente. Diz-me uma coisa, agora vais para a capital, certo? Não vou para a capital. Não é para a capital. É praia, nós vamos para a Ilha do Sal. Querias ir para a praia. Ilha do Sal, mas é bonito também. Mas é diferente do sítio onde foste a primeira vez. Sim, eu também não tenho mesmo expectativas, e eu sou uma pessoa que não gosta de fazer pesquisas antes. Eu gosto de me surpreender efetivamente com o que vai surgir, e da primeira vez foi efetivamente isso. Eu fui de mentalidade aberta, coração aberto para a experiência, sem tabus ou qualquer ideia pré-concebida. Okay. Que isso é importante também. E essa pequena missão vai ser feita com uma igreja local, que eles vão poder participar, tipo assim, vão estar juntos ou não tem nada a ver com isso? Não sei se já fizeram esse contato. Não. Já, falámos com o pastor Paulo Duarte, eu peço desculpa, o pastor João Duarte, quem nos está a acompanhar, ele próprio fez um contato com a Delegacia em Saúde da Ilha do Sal. Fantástico. Local, não é? Que fantástico. Exatamente, e o delegado quer mesmo trabalhar em conjunto connosco neste projeto. Olha aí, pessoal, nossos jovens que estão a ver, neste momento, olha, essa é uma atividade muito interessante, e está sendo feita por jovens de uma igreja local para um outro país. E acho que é fantástico, há uma ligação. Olha, por favor, fiquem atentos a isso, que quem sabe um dia possas também fazer isso. Então, isto é uma forma das pessoas se aproximarem até a palavra de Deus, não é? Sim. Uma forma, porque as palavras muitas vezes não passam,
efetivamente logo à primeira, mas depois passam quando começamos a trabalhar e a mostrar aquilo até naquilo que nós somos, a nossa especialidade, não é? É como eu disse, importante. eu disse no início que às vezes tem algumas igrejas, algumas, não estou a generalizar, e que têm dificuldade em fazer ponte com a sociedade. E a palavra de Deus, a Bíblia, fala sobre ser sal e luz, né? Iluminar as pessoas, misturar com as pessoas, e muitas vezes nós temos essa dificuldade como igreja para misturar com as pessoas, estar com as pessoas, caminhar com as pessoas. Nós às vezes queremos só oferecer a bênção de Deus no sentido espiritual, né? Exatamente. E dar um tapinha nas costas e vai em paz, né? Eu acho que a ideia hoje da igreja, eu acho que é mais se envolver, envolver-se com a sociedade. Sim. Penso eu, acho que isso é muito importante. Acho que é isso que vocês estão a fazer. É envolver, e acho que nós estamos a utilizar, estamos a acabar por utilizar a nossa profissão para isso. E vocês há pouco falaram sobre a nossa profissão. E vou pronunciar aquilo, uma coisa que a Inês sempre me disse, que sempre viu a enfermagem como um instrumento e não como um emprego, ou um objetivo profissional. É uma possibilidade. Exatamente, para fazer algo diferente, fazer algo melhor, fazer algo pelos outros, e efetivamente acaba por ser isso. E a área da saúde, como nós vimos agora na pandemia, a área da saúde é muito importante. Vimos gente... Pronto, isto agora mudou tudo outra vez, as pessoas acho que muitas vezes até muitas voltaram piores do que estavam, não é? Mas na altura mesmo muita arrogância foi abaixo, porque a saúde é mesmo importante, e é nessa altura que um profissional que está ali ao lado, ou não, pode não ser um profissional, alguém que ajuda efetivamente em alguma coisa, é ouvido. Portanto, é ouvido perante essa pessoa, não é? E, portanto, nós... A Daniela, nós fizemos aqui estou a lembrar agora que fizemos o Dia Solidário. Exatamente. Né? Eu também usei alguns dotes meus, né? Não precisa contar, Paulo, faz favor. Exatamente. Não precisa. Cortou o cabelo? Não, nem precisa. Cortou o cabelo até demais. Exatamente. Cortou até demais. Mas a Daniela... É assim, corta só o cabelo, não. Já ia quase o scalp. A Daniela também usou também já aquilo que ela estava a fazer. Todos um bocadinho. É pouco, foi rastreio, essas coisas. Foi quer dizer, uma questão de ensinos. Quer dizer, já é quase uma vida toda. Eu estou a lembrar, Daniela, a primeira vez que eu fui ao CAS e fui estar ali com o pessoal do CAS, e você estava na porta ali com uma miúda bem pequena. E eu vi a Daniela e falei assim, o que essa miúda está a fazer aqui? E ela lidava com toda a gente e falava com toda a gente, e às vezes as pessoas vão um pouquinho mais, pronto, é um apoio social, mas eu vi a Daniela lá com aquela força toda. Eu falei assim, essa menina não tem... Então realmente sempre passa alguma coisa nesse sentido para nós, e que bom que vocês, como jovens, estão a fazer alguma coisa que tem relevância nessa sociedade. Vão ficar quanto tempo lá? Nós vamos apenas ficar 10 dias. O nosso objetivo é trabalhar na prevenção, trabalhar na comunidade neste sentido, fazer uma espécie de rastreios, mas mais ensinos, educação para a saúde, de alguma forma podermos implementar algum conhecimento já mais atualizado no dia-a-dia deles, que possa prevenir algumas doenças que nós estamos muito familiarizados e muitas vezes eles lá não tanto, por exemplo, hipertensão, a diabetes... Coisas mais básicas. Exatamente. Aqui, parece que lá já são... Eles têm muito acompanhamento a nível de saúde. Eu acho que os cuidados de saúde primário, pelo menos daquilo que eu tinha perspectiva da minha experiência, eram muito completos e eram muito próximos para com a comunidade. Claro que sinto que se calhar os nossos conhecimentos têm outra atualização, e eles, devido à escassez de recursos materiais, muitas vezes não conseguem implementar até os conhecimentos que eles próprios têm. Okay. E acho que é isso que nós vamos tentar adaptar um pouco do nosso conhecimento à realidade deles. Exato. E serem uma ilha também não ajuda nada, não é? Serem uma ilha não ajuda nada. As ilhas nunca ajudam nada neste sentido. Pois. Por vezes os materiais acabam por demorar a existe chegar. Um isolamento, é tudo mais caro. Claro. E muitas vezes os próprios profissionais não se deslocam, ou quando não estão tanto tempo, porque é um caminho mais isolado, não é? Isso é difícil. Sim. É difícil. E tu também já tinhas experiência, neste caso, por exemplo, lá andaste também
na casa das pessoas, fazer domicílios. Exatamente. E é como eu E digo. como é que tu viste no dia a dia, por exemplo, nós quando cá em Portugal falamos em pobreza e de facto isto não está bem e não está bem mesmo, mas quando falamos em pobreza existe uma medição um bocadinho diferente do que é ser pobre, não é? Em Portugal ou na Europa, e ser pobre em África, mesmo em Cabo Verde, que é um país muito avançado em relação ao normal de África. Eu acho que efetivamente a definição de pobreza, seja em Portugal, seja comparando com Cabo Verde, não tem dimensões muito diferentes. Claro que estamos a falar de um país que à partida nós vamos considerar sempre como mais escasso em recursos materiais, mas é uma pobreza, aos meus olhos, foi uma pobreza muito chocante. E ainda assim, com esta escassez material, as pessoas eram ricas em gratidão, em cuidado umas para com as outras. É por isso que eu volto a dizer, os profissionais lá eram incansáveis a fazer omeletes sem ovos. Mas sabe, às vezes o que eu sinto por exemplo, Cabo Verde, tem alguns amigos também, colegas, não tão amigos, estamos longe, mas o que eu sinto é que o povo, mesmo sendo pobre, né, usando nesse termo de pobreza, vamos dizer assim, é mais escasso, né, eu acho que o povo é um povo feliz, que é um povo que vive num país, e é o que eu sinto, muitas vezes é o que eu vejo, e que eles são felizes, mesmo com pouco, eles são gratos, são felizes, e assim, claro que sempre puder ter mais, mas... A prosperidade às vezes afasta as pessoas. Exatamente, isto é uma das coisas mais nocivas da Europa, nesta Europa rica, e agora cada vez menos rica, não é? É o facto de as pessoas estarem afastadas. Portanto, os bens materiais às vezes afastam as pessoas. Pode ser que agora se aprenda um bocadinho, mas o ser humano é cíclico. É cíclico em relação a isso. Mas felizmente temos estas pontes. Olha, meus queridos, temos estas pontes para nos relacionarmos e ajudarmos uns aos outros. Vocês estão a ver que isso tem tema aqui para conversar. Exatamente, para conversar muito mais. Mas nós queremos estender muito mais. Queríamos agradecer, Daniela, por ter estado conosco e partilhado isso também. Nós vamos fazer, penso eu, o programa agora, antes de vocês irem, e depois, quando voltar, vamos ter outro programa para dizer ao pessoal aquilo que aconteceu. Eu acho que vai ser, por favor, façam muitas imagens, vídeos, se puderem, depois nós podemos passar aqui no The Bridge e depois eu tenho certeza que as pessoas depois vão gostar muito de ver o depois, né? O antes já está dito, é uma paixão, um fogo, uma compaixão por pessoas, fazer a ponte, usar aquilo que eu tenho de melhor para abençoar outras vidas. Então eu acredito que já foi dado o lançamento, né? Já foi dado aqui o início, mas a volta, né? Penso que aquele dito popular diz que o final é mais importante que o início, né? Exatamente. Então vamos ver o final acontecer, se Deus quiser, vai acontecer tudo bem. Nós vamos estar também a orar pela Daniela, pela Inês, pelas Ineses. Vamos estar a orar por elas, para que elas também possam ser bênção lá. Orar pelas vossas famílias, vamos estar aqui junto. Para quem não sabe, claro que não foi dito, mas o Paulo é pai da Daniela. É bom dizer. Paulo Oliveira com Daniela Oliveira, realmente faz aqui uma dupla terrível, que vocês não sabem. Eu sofro muito aqui na igreja, vocês não sabem. Mas pronto. Nós não dizemos tanto. Exatamente. Mas que seja uma boa viagem e uma boa estadia, e acima de tudo que tudo que vocês fizerem lá seja também visto em outra expectativa, não é? Como as pessoas verem nós como cristãos, porque nós como cristãos, mais que as palavras, também são importantes, mas mais que as palavras são aquilo que nós fazemos. Embora nós não somos perfeitos, como é evidente, mas aquilo que nós fazemos que seja algo positivo e que isso traga algo positivo também àquelas pessoas. É oportuno dizer ao meu pai que só comprei bilhete de ida, certo? Misericórdia, não faz isso com o senhor. Ele já está velhinho, coitado. Quer dizer que vais descansar um bocadinho à vindo
É nada. Ele vai buscar você a nado lá. Ao contrário. A outra vez quase que aconteceu. Eu tive que tratar do Paulinho aqui. Pronto, mas pronto. Sim, outra vez quase teve que ser. Daniela, palavras finais, quer dizer alguma coisa? Pode olhar para aquela câmera ali, faz favor, dizer alguma A câmera coisa. também olhou para mim. Exatamente. Vocês não viram, mas houve aqui uma rotação. Exatamente. Não. E dizer algumas coisas aos jovens que estão a ver e a incentivá-los também, a motivá-los. Quero agradecer-vos desde já pelo convite, novamente em nome das três, que é um projeto partilhado pelas três e trabalhado com muito carinho e pensado com muito cuidado para aquilo que vamos fazer, e esperemos mesmo que os resultados sejam dirigidos no ponto certo e que sejam realmente abençoadores para a comunidade e não só para a comunidade, mas também para as pessoas em volta, nem que seja ir para casa também, de alguma forma possa servir de algum exemplo, de alguma forma para vos incentivar também a perseguirem os vossos sonhos. Como vos disse, esta oportunidade não nos surgiu, não nos caiu para as mãos, nós fomos atrás delas. Era uma coisa que nós já queríamos há anos e surgiu este ano pensarmos nisto e irmos atrás disto. E por isso muitas vezes não podemos estar a pedir a Deus para nos mandar as bênçãos, temos de ser nós também a ir buscá-las. Exatamente. Estar à frente. Muito bem. Olha aí. Tu não recebeste um destes. Estás a ver? É isso. Paulo. Estamos no fim, não é? É exatamente. Fim de hoje deste programa. Passou rápido, não? Passou rápido. Foi muito bom. Obrigado, Daniela. Obrigada a vocês. Obrigada, Paulo. É assim que a Daniela chama o próprio pai. Isso é Mas desumano. é que é mesmo até. a sério. É desumano. É tratá-lo como indivíduo Porque único. sou Paulo. É Porque é verdade, Paulo. porque ele é Paulo. Pessoal, também eu sei que é o primeiro vídeo, o primeiro podcast nosso. Se puderem, depois passem lá, coloca ali um gosto, é isso, Daniela? Coloca um likezinho, é isso? Não, como é que é? Coloquem o que sugeri para colocar. Exatamente, pronto, vão lá buscar. Podem partilhar se quiserem. Eu faço questão que possam fazer isso e que possamos estar juntos. Logo temos o próximo podcast da Brit. Até mais, Deus abençoe. Até a próxima. Obrigada.